Olá, seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós vamos ao capítulo 31, a saga de Jacó com os rebanhos e tudo mais. Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada, Senhor, por este momento aqui. Obrigada pela liberdade que nós temos de ler a tua palavra, de gravar, de colocar aqui na internet. Deus, que ela alcance muitas pessoas e que o teu Espírito Santo fale ao coração de cada uma delas de acordo com o que elas precisam, Pai. Que não seja a minha fala, que não seja o meu conhecimento, mas que seja o teu Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. Amém. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Gente, isso não é verdade, porque ele não tomou nada, né? Ele só fez o rebanho crescer. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes, né? Ele não estava mais olhando para ele como uma galinha dos ovos de ouro. E o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos, e lhes disse: vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho, mas ele tem me feito de tolo, mudando meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: as crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. Se ele dizia que as que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Lembra que eu falei lá no capítulo anterior? Né? Essa prática dos galhos era uma prática ali daquela região, mas na verdade ele mesmo reconheceu, foi Deus que deu os rebanhos para ele, né? E aqui ele fala do Deus de meu pai. Ele ainda não tem Deus como Deus dele, né? O caráter dele e o conhecimento dele de Deus, o relacionamento dele com Deus ainda está sendo trabalhado. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Então ele disse: olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Lembra que Jacó pegou aquela pedra que ele dormiu e fez um voto? Deus não se esqueceu. Deus não se esquece dos nossos votos. Ele leva muito a sério. Raquel e Lia disseram a Jacó: temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Então, Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelos e conduziu todo o rebanho junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai Isaque. Enquanto Labão tinha saído para tosquear suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem dizer-lhe nada. Ele fugiu com tudo que tinha, atravessando o Eufrates, foi para o monte de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Ele perguntou a Jacó: que foi que você fez? Não só me enganou, como também raptou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você me enganou fugindo em segredo sem avisar-me?
Eu teria celebrado a sua partida com alegria, e cantos ao som de tamborins e de harpas. Você sequer me deixou beijar os meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Tenho poder para prejudicá-lo, mas na noite passada o Deus do pai de vocês me advertiu. Cuidado, não diga nada a Jacó, não lhe faça promessa nem ameaça. Agora, se você partiu porque tinha saudades de casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Olha a palavra de Jacó. Ele era o líder do clã dele. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença. E se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel havia roubado. Então, Labão entrou na tenda de Jacó e nas tendas de Lia e de suas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. A mentirinha, né? Dizer que estava menstruada porque os homens não podiam encostar, que ela estava impura, então não podia chegar perto, para esconder que ela tinha roubado. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Você já vasculhou tudo que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. 20 anos estive com você. Olha, não falei que era mais tempo? Suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras. Eu mesmo assumi o prejuízo. E você pedia conta de todo animal roubado de dia ou de noite. Tá vendo como que o caráter de Jacó foi sendo tratado nesse ano, né, nesse tempo que ele passou lá com Labão? Porque ele chegou lá, ele saiu da casa do pai dele, dos pais dele, como enganador. E olha como que ele tratou o rebanho que nem era dele, né? O caráter dele estava sendo completamente transformado. Muitas vezes a gente passa por um perrengue, passa por uma estação difícil, exatamente para Deus tratar o nosso caráter, para depois poder dar aquilo que Ele tem para gente, aquela bênção que Ele prometeu lá atrás. Jacó precisava estar pronto para merecer, e aqui ele está mostrando que o caráter dele estava sendo transformado. O calor me consumia de dia, o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não tivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e na noite passada ele manifestou sua decisão. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus, tudo que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que deles nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna, e disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Labão o chamou Jegar Saduta e Jacó o chamou de Galeede. Labão disse: este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se que Deus é testemunha entre mim e você.
Disse ainda Labão a Jacó: aqui está este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor do seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte, chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou. Depois voltou para sua terra. O que a gente vê nesse capítulo, né? Deus abençoando Jacó, livrando Jacó das mãos de Labão, né? E mantendo a promessa, o acordo, né? O voto que Jacó tinha feito lá em Betel, quando pegou aquela pedra que ele tinha usado como travesseiro. A gente vê a fidelidade de Deus em toda a condução, em toda a vida de Jacó. Mesmo nesses 20 anos, né, que foi um tempo árduo, foi um tempo necessário para o tratamento de Jacó. E isso também é fidelidade. Isso também é fidelidade de Deus, porque assim, Deus podia simplesmente ter abandonado Jacó e escolhido um outro melhor, com caráter já pronto. Mas não, Deus é fiel. Quando Deus fala que vai nos dar uma coisa, Ele vai até o final, nos tratando, para que a gente esteja apto a receber aquilo que Deus nos quer dar, né? E foi assim na vida de Jacó. Bom, leia de novo esse capítulo, ore, né? Peça ao Espírito Santo para revelar as áreas do seu caráter que precisam ser tratadas, né? Para que Deus possa te confiar o algo a mais que Ele sempre tem para gente. E a gente se vê amanhã.